Então vamos lá começar agora. Primeiro, né, super feliz de ter vocês aqui, né? Muito bacana a gente compartilhar o conhecimento, compartilhar, né, e ter todas vocês aqui interessadas pelo assunto. E lembrando aqui, antes de qualquer coisa, para quem ficar comigo até o final dessa live, eu vou fazer igual todas as lives, eu vou fazer um sorteio de um hot seat na minha comunidade de Impulso de Carreira. Então, eu vou mandar aqui no chat, para quem está no Google Meet, um link de um formulário, menos de um minutinho, vocês preenchem, e no final dessa live eu vou fazer o sorteio ao vivo aqui para vocês, mas só para quem estiver participando da live. Então, vou colocar aqui no chat. Já manda no nosso grupo também para ter aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, já vão preenchendo. Aí a gente vai fazer o sorteio. Então, a Shirley também entrou. Oi, Shirley. Oi, Tati. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo. Carol, boa tarde. Boa tarde. Noite, na verdade. A gente, 7 horas a gente fica até confusa, né? Não sabe se é noite, se é dia. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Dani. Bem. Oi, Carol, boa noite. Meu fone estava ruim, já ajustei aqui. Sem problemas. Está todo mundo me ouvindo, me escutando bem? Sim. Pelo jeito, sim. Então, vamos lá. Ó, antes de eu começar o conteúdo, eu vou querer interação de vocês. Então, eu quero entender primeiro por que vocês estão aqui. Então, pode ter diversos motivos, porque o que a gente vai falar hoje sobre o LinkedIn e como a inteligência artificial tem influenciado nas nossas buscas ali de oportunidades dentro do mercado. Então, digita aqui no chat, para eu saber por que vocês estão aqui, o que vocês estão esperando profissionalmente. Pode ser porque quer ser promovida, e eu vejo uma promoção, não é porque você... Pode ser uma promoção dentro da empresa, porque quando você tem um sonho de crescer profissionalmente, eu sou como especialista, quero ser uma coordenadora, eu sou uma coordenadora, quero ser uma gerente. Então, quando você quer crescer profissionalmente, você pode... o sonho é seu, a carreira é sua, então você não vai ficar refém apenas dentro da sua empresa. Então, por isso que eu falo, quando você quer ser promovida, você coloca ali, deixa o seu LinkedIn, o seu currículo atualizado, e receber uma oportunidade melhor, né? Também é uma promoção. Então, digita aqui no chat qual que é, o propósito de vocês estarem aqui, né? O que vocês buscam? Vocês querem ser promovida? Vocês estão querendo mudar de emprego? Vocês querem entender como que a IA, né, está interferindo nessas buscas dentro do currículo? E aí eu vou usar essas informações mais para frente, que eu quero entender como vocês estão, que aí eu direciono melhor aqui a nossa conversa. Então, bota aqui no chat, quero saber um pouco mais de vocês. Ó, a Dani quer uma oportunidade de trabalho em outra empresa. A Shirley está buscando uma nova oportunidade de trabalho. A Gi... ela quer querendo turbinar o LinkedIn para ter mais visibilidade, ou está em busca de recolocação, está recente. A Paty quer ser promovida, ela quer network e entender melhor como o mercado está em relação ao cargo dela. A Ana, ela quer ser gerente regional de qualidade. Ótimo. A Mari quer uma promoção ou mudança de empresa. A Ariana está buscando uma nova recolocação. Rafael está aqui também, quero recolocação no mercado, porém quero isso via LinkedIn. A Thalita quer promoção para gerente na empresa atual ou em outra empresa. A Cris quer outra oportunidade de trabalho. E a Amanda Santos quer atualização
para estar dentro do network. Bacana. Então, vamos lá. Hoje o tema é currículo, inteligência artificial e como estar no topo das buscas de quem contrata. Porque hoje o primeiro filtro do seu currículo não é mais um ser humano, é um sistema de inteligência artificial. E o motivo de eu trazer esse tema não é só, como eu já disse, não é só para quem está buscando uma oportunidade agora. É também para quem está empregada e acha que não... Tem aquela pessoa que acha que não precisa se preocupar com isso, não é verdade? Porque se o mercado der, né? E se o mercado tiver uma oportunidade melhor amanhã? E se acontecer um corte no quadro da sua empresa e você ser uma das pessoas escolhida para sair? A gente nunca pode ser refém da empresa que nós trabalhamos. Então, o seu currículo e o seu perfil, independente do momento da sua carreira, eles sempre precisam estar prontos para que esse momento chegue. Ou de uma autopromoção, ou caso acontecer algo dentro da empresa que você trabalha, você não ser refém, você já está preparada. Então, eu vou pedir até outra informação aqui no chat. Quem de vocês aqui já foi desligada e não tinha nem o currículo atualizado e o LinkedIn mais parado do que o olho de boneca? Conta aqui para mim. A Cris está com a câmera fechada, mas não tem problema, Cris. Não precisa ficar com a câmera aberta. O importante é você estar aqui com a gente. E a Shirley já disse aqui que aprendeu comigo que tem que deixar o currículo redondinho. Olho de boneca é boa, mas é verdade, né? Para quem do meu tempo, eu sou dos anos 80, a boneca não mexia o olho no meu tempo. Então, a Ariana disse... Pode falar. Perdão, aconteceu comigo recente isso. O LinkedIn cheio de teia de aranha e o currículo também. Mas é normal. Até vou contar a minha história para vocês, que eu também passei por isso, mas olha, errar uma vez, ok, não vamos errar duas ou mais, hein? A gente tem que aprender com os nossos erros. E olha lá, a Ariana disse aqui, olha, fiquei 15 anos na mesma empresa e saí sem rumo. Olha, é verdade, porque tem gente que fica tanto tempo que não sabe nem o que fazer depois, não sabe nem como procurar um emprego, né? O que o mercado está pedindo. Então, gente, a gente precisa sempre estar muito em movimento. Olha aqui, ó, a Gi já disse aqui, a Gisele, meu LinkedIn de fato não estava atualizado com a última experiência. A Ana também disse que já aconteceu com ela. A Dani respondeu, meu currículo estava ok, o LinkedIn também, mas não postava nada. Fiquei presa na esperança de que as coisas mudassem na empresa, apesar de sentir que não. E o Rafael também, 6 anos de banco, sai esse mês sem saber o que fazer. Olha, é duro a gente ter muitos anos de empresa, né? Essa insegurança de quando a gente sai, a gente fica sem chão. A Thalita também, sim, aconteceu, mas já foi há alguns anos. Depois disso, passei a manter atualizado. E no último ano, focada em manter além do atualizado, ativo e estratégico. Parabéns, Thalita. É isso aí. E a Silvia Wink, eu aprendi depois de sair de uma das empresas, tinha perdido a prática. Mas, gente, para vocês não ficarem preocupadas, porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo cometeu esse erro. E quem está aqui ainda não cometeu, então vamos aprender para aprender com os erros dos outros. Mensagem do Instagram. Convida ela. Quem que... A Jana do Instagram. Ela tá mandando mensagem por lá, convida ela a participar. Tá. Oi, Jana. Eu tô compartilhando aqui também no Instagram. Jana, se você tá aqui, clica aqui no link, entra aqui no Google Meet, que fica mais fácil de interagir com vocês. Então, eu quero ver você aqui, dentro do Google Meet. Amanda Santos disse que foi chamada recentemente para participar de um processo seletivo. No momento, meu currículo não está atualizado, apenas meu perfil no LinkedIn contém as minhas informações mais recentes. Gente, LinkedIn é a alma do negócio, e eu vou explicar para vocês também.
Lu, pode falar, Lu. Você comentou que é um erro não publicar no LinkedIn, mas eu acho que até um tempo atrás não existia LinkedIn. A gente não precisava, não tinha. E hoje se tornou uma boa prática, né? Trabalhar com o LinkedIn, usar o LinkedIn como vitrine, como forma de autopromoção, que não era assim há pouco tempo. Então, não sei nem se é um erro, nesse sentido, acho que é um aprender de algo novo, é uma nova prática, né, de mercado que a gente tem que aprender, né, como trabalhar nesse mundo de rede social, né, ainda mais LinkedIn, que é uma rede social especializada. Sim, focada. Mas é um erro, porque se a gente não focar ali, Lu, a gente vai acabar perdendo as oportunidades, porque o Sim, mercado se sim, atualizou, a gente acaba ficando para sim, né, a trás. gente fica para trás, sim. É, aprender uma ferramenta nova. Uhum. Ó, eu vou até fazer uma analogia aqui com vocês, ó. Fazer até uma pergunta, ó. Imagina que o Google abre uma vaga de RH amanhã. Quantas pessoas vocês acham que vão se candidatar? Milhares de pessoas, não é verdade? Agora, outra pergunta, né, para vocês refletirem aqui. Você acha viável alguém dentro do recrutamento abrir currículo um por um desses milhares que chegaram? Pegar esse currículo, ler com calma, avaliar com carinho, dar a mesma atenção para todo mundo? Gente, não é viável. E nunca foi. E sabe até que eu me lembro, assim, pensando em antigamente, antes de ter o LinkedIn, eu acho que o processo seletivo era mais ou menos aquele sorteio de programa da televisão dos anos 80, onde você manda a carta pelo correio, aí o apresentador enfia, né, um monte de carta ali dentro de uma caixa, chacoalha, joga para cima, e aí você tinha que ter sorte, né, da pessoa pegar a sua carta. Eu acho que acontecia a mesma coisa com o currículo. Era um bolo de currículo, o recrutador pegava ali na sorte alguns e, né, se você tivesse sorte, você ia ser escolhida. E hoje não é mais assim. Hoje a tecnologia entrou exatamente para resolver esse problema de volume. Então, a inteligência artificial ajuda muito o recrutador a já chegar numa lista mais enxuta, separando quem tem mais a ver com o que foi pedido na vaga e a partir dessas palavras-chave e do contexto e da sua trajetória. Então, hoje o currículo funciona assim. Antes de qualquer gestor ou recrutador ler o que você escreveu, existe um sistema que é chamado tecnicamente de ATS, que ele vai fazer uma primeira leitura. Ele vai separar quem bate com essa lista de requisitos e quem não bate. E cada vez mais, essa leitura é feita por inteligência artificial, que não só busca as palavras soltas que estão dentro do currículo, mas ela também passa a entender o contexto. E ela vai comparar a sua trajetória com a vaga. E aí ela vai ranquear quem chega mais perto do que foi pedido ou não. Ou seja, hoje não é mais sorte, é estratégia. E quem entende como esse sistema lê um currículo já sai na frente de quem ainda está mandando carta para o correio, né, torcendo para cair lá em cima da hora no, correio, né, no sorteio, a carta ali aparecer na mão do apresentador. Então, só para deixar aqui claro, né, essa live é para as mulheres do corporativo que estão entregando o resultado, trabalham muito, mas ainda está sentindo que o currículo e o perfil não estão traduzindo isso para quem decide. Então, seja da empresa onde já estão ou para o mercado. E relembrando também, para quem entrou aqui depois, eu quero lembrar que quem ficar comigo até o final dessa live, eu vou sortear uma sessão de Hot Seat na comunidade Impulso Carreira. Então, eu vou mandar aqui de novo, aqui no chat, o formulário. Quem preencher
Quem preencher aqui o formulário, eu vou abrir no final da live e eu vou fazer um sorteio. Quem já faz parte, quem já faz mentoria comigo e tudo mais, também vai ter as sessões e ainda ganha uma sessão extra. Então, vamos lá concorrer. E eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quem mandou o currículo para uma vaga que parecia perfeita e nunca teve nenhum retorno? Nenhuma ligação, nenhum e-mail, só aquele silêncio, né? Até na moda, assim, o ghosting do recrutador. Ó, bastante gente aqui. Ô, Carol, Caroline, eu tenho muita vontade de entrar em processo de montadora. Uhum, Já me inscrevi várias vezes em vários processos, tem uns que até passam um pouco de fase, mas aí depois ele fala que não tá no perfil. uhum. E aí eu fico meio frustrada, porque eu vejo que muitas das qualidades eu meio que me encaixo. Olha, eu vou mais para frente aqui nessa live, eu vou passar o passo a passo do que você tem que ver e vamos ver se alguma das estratégias que eu vou passar está batendo com o que você está fazendo, ou se tiver alguma coisa assim para ser ajustada na sua estratégia, então você já vai ter um insight do que prosseguir. Aí a gente conversa mais para frente, pode ser? Pode. Aí você me conta. Lu, você quer falar algo? Luciane? Bem, Não, eu acho que ficou, desculpe, ficou a mão levantada aqui, perdão. então vamos lá, Cláudia. Não. Cara, então, eu levei o ghost de uma pessoa que me abordou de uma vaga que não foi divulgada e ela mesma depois sumiu. Eu mandei mensagem, esperei uma semana, mandei outra mensagem e até agora eu tô aqui, ó. A gente vai cair em mãos também de recrutadores que não estão preparados. Gente, é surreal, gente. Eu achei isso assim. Eu não pedi, eu não procurei, eu não fui atrás, nem sabia. Tá doida. Acontece, né? Não tem como. E, Não, só tô ó, falando isso para assim, para realmente as pessoas não se sentirem mal, entendeu? Com o ghosting, uhum, porque não dá pra gente se sentir mal. A gente vai ouvir muito não até ouvir o sim. Então, mas o é sim isso, há de só chegar. O sim há de chegar. mantendo que vai chegar, exatamente. Ó, e quem já usou uma inteligência artificial para atualizar o currículo? Ó, uma galera também. Isso ajuda muito. Ó, a Ana respondeu aqui. Acho que tem muito disso. Eles enviam mensagem e some. Acabei de passar por essa situação também. Eu acho que também, às vezes, a pessoa. Eu sou virginiana, né? Então, eu sou muito do processo, muito organizada. E eu acho que as pessoas acabam mandando, pode acontecer até de esquecer para quem mandou. Não lembra mais onde que está o contato, se perdeu. Tem gente também que é. Não, tem que que é- fazer planilha com um site, da onde mandou, porque às vezes a vaga está em vários sites, o Uhum, nome da pessoa que você mandou, que tem várias pessoas que não podem anunciar, a empresa. Eu faço com sim. tudo, descrição do cargo, eu boto tudo lá. Para ter um controle, a data. Sim, isso é muito importante, até para nós, na hora de cobrar ali, né? Igual você disse, É. se ela não retornou, você foi lá e retornou para ela. A gente tem que ter esse acompanhamento. Ó, a Aí Shirley depois disse aqui. oculto. Passou um mês, eu oculto. Eu não é apago a linha, eu oculto, assim, né? Para sair, não ficar aquele Uhum. Excel gigante. Ó, a Shirley mandou, eu usei bastante IA para me ajudar no currículo, mas tem que fazer uma análise crítica também, é verdade. Porque a IA, ela mente também, a gente não pode acreditar nela 100%, a gente sempre tem que revisar. A Gisele Penteado disse, eu não utilizei recursos de IA do LinkedIn, eu também, eu não gosto dos recursos de IA do LinkedIn, eu acho que está muito mais ou menos, viu? Mais para menos do que para mais. A Patrícia disse que geralmente não dou retorno quando não é aprovado. Ó, aqui temos alguém do RH. Ó. A Cris também do RH. Lógico que é errado não dar retorno ao candidato, mas tem muito gestor que demora uma vida para decidir se o candidato é ou não aprovado.
e não conseguimos dar retorno ao aprovado. Ou mesmo não decide se a vaga será do nível júnior, pleno, etc. Então, às vezes, também não é nem o RH, às vezes o gestor ali também está atrapalhando o trabalho do RH. A Thalita também sempre usa inteligência artificial. Ah, a Patrícia disse aqui, ó, quando é aprovado, eles não esquecem de fazer contato. Tem bastante. É possível Esse que... negócio do contato aí, até uma vaga que eu me candidatei, eu recebi mensagem nem de aquelas automáticas de tipo, obrigada por se candidatar, blá, 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 sabe? Uhum. E aí eu fui investigar, perguntar de todo mundo que eu conhecia, que poderia conhecer alguém de dentro da empresa. Enfim, não consegui ninguém que pudesse me ajudar, mas eu consegui a seguinte informação: eles só mandam e-mail para quem não passou no processo, quando o processo termina, ou seja, eu talvez esteja ou não esteja, não sei se estou, mas eu recebi e-mail ainda nenhum. Mas bora lá, ó. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu estava em busca de recolocação, eu comecei a estudar para entender quais eram as palavras-chave que realmente importavam para o meu cargo. E aí, eu comecei a estudar estratégias. O que eu comecei a fazer? A minha ambição era trabalhar para fora do Brasil, no quesito de trabalhar home office para uma empresa fora do Brasil. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me conectar com recrutadores internacionais. Eu comecei a pesquisar empresas de recrutamento e seleção que trabalhavam com oportunidades para fora do Brasil. E, claro, eu enviei muitos currículos nesse período, mas eu também ajustei o meu LinkedIn com as palavras-chave do tipo, né, de vagas que eu estava buscando, exatamente para subir nesse ranking da inteligência artificial. E tem uma coisa que pouca gente para pensar sobre o LinkedIn. A plataforma, quem criou a plataforma, ele quer que você use ela. Então, quanto mais você utiliza as funções que o LinkedIn oferece, e não só deixar lá o currículo parado, algo estático, mas o próprio LinkedIn te entrega no topo das buscas quando o recrutador procura pelas palavras-chave. Então, faz sentido até você pensar que quem criou a ferramenta, ele também quer ser reconhecido por ter feito algo para que as pessoas realmente usem. Então, quem realmente usa a diversidade de funções da plataforma acaba aparecendo mais. E funcionalidade é você ter o currículo, você atualizar com uma certa frequência, atualizar a cada 6 meses, você fazer postagens, você se conectar com as pessoas, você mandar mensagem para as pessoas. Você tem o LinkedIn News, você compartilhar postagens do LinkedIn também, as notícias do LinkedIn no seu feed, colocando seu comentário, também te dá pontos. Então, quanto mais você utilizar a plataforma, além do ranking da palavra-chave, né, das palavras-chave que tem no seu currículo, você sobe ainda mais no ranking porque você está utilizando a plataforma. Então, o resultado, no meu caso, foi esse, né? De todas as vagas para onde eu enviei o currículo, nenhuma me chamou. Mas os recrutadores começaram a me encontrar. E foi assim que um recrutador me encontrou para uma oportunidade para trabalhar na Dow dos Estados Unidos. E eu fui contratada por lá, trabalhando daqui do Brasil em home office. Então, e os recrutadores, eles me encontram até hoje. E eu vou mostrar até aqui um exemplo recente para vocês. Vou compartilhar minha tela. Minhas 1000 telas aqui. Vou deixar aqui. Ó, meu currículo está totalmente voltado para minha mentoria, a parte em português, mas em inglês ele ainda tem meu currículo voltado para a parte profissional. Eu mantive lá. Porque meu foco
clientes, né, brasileiras. E aí, ó, se vocês forem ver aqui, ó, no dia 7/7, vocês estão vendo minha tela, né? Vocês podem me falar se vocês estão vendo minha tela, só para eu ter certeza? Sim, sim. Tá. Certinho. Então, ó, dia 7/7, uma recrutadora entrou em contato comigo para uma oportunidade aqui como gerente de projetos, e ela foi conversando aqui comigo, ela aproveitou, ó, pediu meu currículo, tal, e ela me ligou e a gente fez uma entrevista online. Então, isso aqui é um caso recente de um currículo bem posicionado, como ele pode trazer um retorno para vocês. Então, mesmo eu não estando em busca, como o meu currículo está aparecendo ainda no ranking, porque eu utilizo bastante a plataforma, então, isso é a prova que todas essas dicas que eu, né, essas dicas não, esses direcionamentos que eu estou dando para vocês realmente funcionam. E é a mesma estratégia que eu usei para trabalhar para fora, e vocês também podem usar para trabalhar aqui dentro do Brasil, porque o princípio é o mesmo, só vai mudar o mercado. Pode falar, Cláudia. Você bota seu telefone no seu LinkedIn? Todo mundo tem um telefone no LinkedIn. Não, o meu é oculto. Eu não boto. Acho um dado sensível. Ah, Pela bem, LGPD então, assim, eu achei que. eu coloco. Eu boto e-mail. Não sabia, não, fiquei nessa dúvida agora. Quando você mostrou, eu falei, ué, WhatsApp? Coloco, dá para ver nas minhas informações, lá onde coloco o e-mail, você tem a opção de Aham. colocar É também o número assim, de telefone. o meu tá lá, só que tá oculto. Só tá, dá pra ver o e-mail. Então vou Entendi. botar. Ah, tá, legal. Aprendi. Tá bom. Bem, nunca entrar em contato comigo, tipo trote, spam, nunca. Não? Ah, beleza. Só recrutador. Não tive. Se alguém teve alguma experiência diferente, Se manifeste agora, por favor. O meu caso eu tive, mas fui oferecendo serviços para a empresa onde eu trabalho, que eles verificam, na Nossa, verdade, eu onde eu recebo todo trabalho. dia no LinkedIn. E aí eu comecei a receber pelo meu celular, WhatsApp e tal. Aí eu tirei, eu ocultei, porque estava vindo só serviço. mas é uma escolha de vocês. Eu coloco, nunca tive problema, né? Colocando e-mail também, eles vão entrar em contato. Qualquer coisa, eles vão entrar em contato pelo direct também, ali do próprio LinkedIn. Tá tudo certo. Então, mas como eu estou mostrando para vocês, é exatamente o que eu estou dizendo para vocês, é o que eu aplico para mim, que eu aplicava para mim, e hoje também eu aplico com todas as minhas mentoradas. Eu não deixo nenhuma refém só do que a empresa pode oferecer, porque a gente sempre vai buscar tanto crescimento dentro da empresa, mas também busca no mercado, porque se a empresa não abre espaço de crescimento, com certeza o mercado vai abrir. Ó, a Cris está falando aqui que tem muita gente interessada em vender serviços de RH, seleção, treinamento. Sim, eu concordo. Então, vamos lá. Não, nada importante. Ó, para quem está trabalhando, se hoje, do nada, sua empresa passasse por um corte de quadro, né? Corte de funcionário, o famoso layout. Seu currículo no LinkedIn estão prontos para sair rodando amanhã de manhã? Será? Ou eles ainda estão parecidos, né? Estão com aquela atualização de 1 ano atrás, 2 anos atrás. Ó, todo mundo aqui com o currículo redondinho. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês me responderem. Se seu currículo hoje fosse lido por um sistema de inteligência artificial, ele reconheceria nas primeiras linhas o que você entrega de mais valioso, ou ele teria que adivinhar? Então, foi assim, né? Foi entendendo como o LinkedIn funciona, como o sistema de triagem é o currículo, que eu percebi uma coisa que hoje eu repito bastante. A mesma tecnologia, né, que nos assusta, também quando ela é bem utilizada, ela nos coloca à frente.
Então, quem entende como isso funciona, né, como a inteligência artificial funciona, também vai saber exatamente o que escrever para ser encontrada. E quem não entende vai continuar mandando currículo para as vagas que combinam com o seu perfil, mas também não pode acontecer de não receber nenhuma resposta, porque o sistema não chegou a, né, nem chegou a passar seu currículo para um ser humano. E foi assim que eu comecei a ajustar o meu currículo com as palavras-chave certas e começar a utilizar o LinkedIn de verdade, né? E não deixar ali o meu currículo, como eu comentei, igual o olho de boneca, né? Parado lá, aguardando que algum milagre acontecesse. E foi assim que um recrutador me encontrou e me chamou ali para uma vaga para trabalhar na Dow nos Estados Unidos. E pelo que eu sempre vejo aqui, que a maioria das mulheres que chegam até mim, né, e a maioria de vocês, o problema não é competência. É que ainda tem um perfil que não foram escritos para serem lidos por quem, né, realmente decide primeiro, que nesse caso é a inteligência artificial. E um currículo bem escrito hoje não é apenas bonito, ele tem que ser lido pela máquina, né, em si, a tecnologia, e convincente também, porque ele vai ser lido tanto pela inteligência artificial e ele vai ter que passar também por um humano. Então, né, a gente tem essas duas pessoas, né, vamos pegar esses dois seres para serem convencidos, a inteligência artificial e o recrutador, que depois se passar por todo esse filtro. E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, e agora sou eu que vou compartilhar a tela. Ai, que susto! Agora sou eu mesma. Então, ó, dando uma continuidade aqui, por exemplo, vou pegar assim até olhando o currículo fora do LinkedIn. Eu peguei um exemplo aqui da internet, que esse currículo, ele é lindo. Só que a inteligência artificial, quando vai ler o currículo, ele não consegue ler quando tem, como eu posso dizer, ó, aqui tem uma coluna, aqui tem diagramação, Carol, a diagramação não permite a leitura. Isso. Então, isso vai prejudicar muito. Você pode ter um currículo lindo, só que já não vai passar pelo primeiro filtro, que é a inteligência artificial. Então, vale muito. Até como eu sugiro, eu vou até compartilhar um currículo aqui, até da Dani, que está aqui também. É um currículo que nós fizemos juntas. Vou até tirar aqui os dados pessoais dela. Se a gente for ver, um currículo muito mais corrido, tem todas as informações dela, tudo que ela entregou em todos esses anos. Então, a inteligência artificial ou um humano vai ler muito mais facilmente esse currículo. E aí, um ponto de atenção que eu gosto de dar é que que eu gosto de colocar no currículo, coisas quantitativas. Porque olha aqui, ó, 26 anos de atuação, o cumprimento de 100% das metas, de 35 a 45 obras por semestre, mostrando, né, o potencial dela. Então, ela fala assim, eu trabalhava gerenciando obras. Ok, legal. Mas quando você fala, olha, eu gerenciei de 35 a 45 obras por semestre, olha só o peso que traz para o currículo dessa mulher. Né? Quando você fala assim, olha, ela trabalhou aqui com o Bradesco, não é qualquer um que faz esse trabalho para o Bradesco. E aí você vê que ela trabalhou num parque com mais de 7.000 agentes. Olha como, né? Como você coloca, quando você coloca número, o peso que você coloca dentro do seu currículo. E isso são coisas que a inteligência artificial também vai buscar ali. As palavras-chave do que tem na oportunidade ali que eles estão buscando, se está cruzando
e mais o contexto e o peso do seu currículo para você ser encontrada. Aí eu tinha aberto um outro currículo aqui que eu não... Deixa eu... Vou descompartilhar só para não aparecer dados confidenciais aqui, já que a gente não sabe quem está olhando. Eu tinha aberto, mas perdi aqui. Só para a gente ver com exemplos, porque às vezes acontece com a gente. E a gente acaba nem reparando. Ó, aqui é um outro currículo da Ju, que o currículo dela, ó, a parte daqui, vou aqui, ó, para cima, desse título para cima, é os dados pessoais dela, onde ela mora, o telefone e o cargo dela. Mas daqui para baixo, olhando a experiência dela, né, a formação, tem uma ótima formação, tem mestrado, tem graduação, experiência, ó, como coordenação, curso, a experiência profissional dela, olha aqui, ó, consultoria, uma linha só. Ela trabalhou, ó, como coordenadora de pesquisa e desenvolvimento na PepsiCo, ó, 2 linhas. E aí a gente pegou o currículo dela e transformou o currículo dela com as palavras-chave, com contexto e tudo mais, para mostrar toda a trajetória dela. E quando a gente vê aqui, ó, olha o que essa mulher tinha escondido. É o mesmo currículo, não é o mesmo currículo, mas é a mesma pessoa, né? Que ela pegou, ó, trabalhou aqui com investimentos de 340 mil em projetos. Ela tem ali, ó, um saving de 1 milhão por ano. Quando a gente coloca essas informações no currículo, dá um peso muito maior. Ó, a partir da consultoria, ela tinha responsabilidades que poderiam ter sido descritas no currículo anterior. Aqui, a coordenadora de pesquisa na PepsiCo, a gente pegou e complementou muito mais. Então, só para a gente ver que a gente tem como a gente ajustar a nossa narrativa do que a gente faz de uma forma que vai agradar tanto a inteligência artificial quanto o recrutador, porque o recrutador, quando lê seu currículo, ele quer ler uma história, ele quer se conectar com você. Então, será que seu currículo está conectando com as pessoas? Está se conectando com as pessoas? Pode falar, Elaine. Eu não quero te interromper, você já terminou? Fala aí. Não, eu entro depois que você terminar. Não, pode falar, eu já vou para a próxima fase. Tá. Não, eu achei interessante o que você colocou aí. Primeiro, boa noite todo mundo, né? Oi, Carol. Olá. Gente, já fui mentorada da Carol, recomendo demais. Ela não é uma boa mentora, não, ela é um bom ser humano, então vale muito a pena ter muitos momentos aí de troca com a Carol. Eu adorava. Se tivesse dinheiro, faria o resto do ano inteiro com ela, a mentoria. Obrigada. Mas tenho que guardar o dinheiro para outras mentorias e para outras coisas, senão a gente fica só nisso. Não, mas é real. Ela sabe o quanto que eu gosto dela, é real. Não, eu queria falar algumas coisas em relação a isso. Você falou em relação à coluna do currículo, né? Uhum. O meu currículo, ele tem coluna. Você sabe que você revisou ele, inclusive. Eu não consigo deixar um currículo sem coluna, pessoal, assim, com coluna única, porque é muita informação. Eu tenho 15 anos de carreira em gestão de projetos, né? 3 pós-graduações, é coisa pra caramba, já passei por muita empresa. Então, se eu deixo ele bonitinho assim, ele vai bater lá nas 3, 4 páginas. E eu não confio que uma recrutadora vai ter condição de ver, sabe? Eu tenho certeza que ela vê ali só o resumo e tal, e dizer, nossa, se quiser olhar, né, um currículo de 4 páginas também. Então, eu quebro ele em coluna e eu consigo fazer ele passar
Vocês estão me ouvindo bem? Porque está falhando a imagem de vocês. Estou te ouvindo. Tá bom? Estou. Tá. Ouvindo super bem. E eu consigo, e eu já tive muito sucesso com inteligência artificial, mas muito sucesso mesmo. Posso falar empresa, não é mistério, né? Um exemplo que eu posso dar é com a CIAT. Toda vez que eu submeto meu currículo ali, eu recebo a abordagem inicial, e é aí que eu quero chegar, né? Não basta passar pelo primeiro filtro de um currículo legal, né? Para a gente ter sucesso no caso. Eu passo na IA e eles já me pedem a segunda fase, que é uma entrevista também feita por IA, né? Eu não sei quantas empresas estão fazendo isso, eu já me deparei com 2, né? Falei o nome aqui de uma, mas é nessa fase que eu acho que ainda pouco explorada por nós, ou pouco evoluída pela empresa, porque as 2 que eu já passei, a IA não consegue pegar o contexto das minhas respostas, né? Então, ela faz lá, sei lá, pergunta, como é que você faz gestão de crise? Dê um contexto. Mesmo que eu conte uma história e fale ali todas as etapas do que eu fiz naquela área de gestão, ele me dá um feedback que eu discordo, sabe? Em todas as empresas que eu já passei por isso, que eu discordo. Então, acho que falta calibrar ali para o que a empresa espera que aquela IA interprete, ou o que a empresa precisa que aquela IA extraia do meu áudio, né? Anne, E do meu vídeo também, porque eu também já fiz com vídeo. O que eu acho horroroso, porque eu sei que não é uma pessoa que está do outro lado, eu não gosto de falar, tenho que falar, mas eu não gosto de falar aleatório, sabendo que não tem, né? A gente tem que treinar muito a nossa comunicação, o nosso discernimento, para conseguir ser natural quando você sabe que é uma máquina que está ali do outro lado, né? Então, assim, eu acho horroroso. essas entrevistas que você fez, elas foram, eu ia falar presenciais, não que é IA, né? Mas foi, tipo, ao vivo, assim, ela te fazendo perguntas. Eu não entendi. Assim, você entra numa sala, ela já começa a te fazer perguntas? Não, a da CIAT pede para eu mandar um áudio. Eu entro em um canal de WhatsApp com eles, é um canal deles, e aí eles pedem um áudio. Então, eles fazem uma pergunta e eu tenho que enviar a resposta, né? É uma conversa de WhatsApp, só que a minha resposta tem que ser falada e não escrita. E eu tenho um tempo para aquilo. Eu acho que eu tenho 2 minutos. Né? Eu tenho um tempo para aquilo. Então, imagina você ter que calibrar a sua fala quando ele te faz uma pergunta que tem uma resposta intensa, né? Então, cara, quando ele fala quais são os métodos que você utilizou para fazer gestão de risco? Eu tenho milhões de histórias para contar sobre isso. Ou então, quando ele fala, como é que você consegue conduzir a equipe para mitigar conflito entre a squad e tal? Eu tenho 1 milhão de histórias para falar. Aí você tem que, em 2 minutos, encontrar uma história legal, né, para, na hora, você conseguir dar um fechamento em 1 minuto. E, de tanto eu fazer, meio que eu aprendi um roteiro, que ele quer saber como foi, ele quer saber a ferramenta que você utilizou e ele quer saber o resultado. Então, assim, é meio natural da gente, a gente não dá um fechamento para uma historinha, né? E ele pede isso, porque no final é quase de que imediato. Ele julga, aí ele manda o julgamento para o teu e-mail, e aí ele fala, olha, foi legal, mas você não disse qual foi o resultado disso. Se deu certo, se não deu, né? Cara, é horrível, é muito frustrante. Em outra empresa eu já fiz com vídeo. Então, é a mesma coisa, é um canal de WhatsApp que entra, só que ele pede para você ligar a sua câmera, para você fazer do seu computador, ligue sua câmera e fale comigo, exatamente como eu estou fazendo aqui com vocês. E aí eles gravam, né? Enfim, não me perguntem negócio de LGPD, que ele ficou com o meu rosto, com a minha fisionomia, ele ficou com a minha voz, está tudo lá armazenado, não sei por quanto tempo, né? Então, essa segunda etapa
eu acho que, sei lá, galera, desculpa, né? Eu sou meio conservadora com isso, mas eu acho que a IA não tem que fazer, porque ela não vai conseguir ter o contexto de uma recrutadora, ela não vai conseguir ter o contexto de um gestor, sabe? E que saco o gestor ter que ver aqueles vídeos para conferir, né? Assim, não sei como é que se dá lá dentro para depois disso. Mas eu falei com recrutadoras na CIET, quando eu tentava muito entrar lá, e eu até hoje falo, por exemplo, da Cláudia, muito gente boa, a gente conversa a beça às vezes, e ela fala, Elaine, não está calibrado. Não está, não está. Não adianta, eu tenho tido muito pouco sucesso, eu não consigo ali entender o feedback que a ferramenta faz, enfim, passo o relatório para o gerente, ele não gosta, ou às vezes gosta, quando eu chamo a pessoa, não dá aquele matching, né? Porque ainda tem isso, você gostar, pelo tom de voz da Elaine, legal, eu quero conhecer. Chega lá, não tem nada a ver, porque entrevista é conexão, né? Entrevista é você ver quem está ali, você dizer, nossa, gostei dela. Oi, Elaine, eu vou até Sim. te interromper um pouco, porque a Valéria também levantou a mão e ela trabalha com a parte de RH, então ela pode te dar bons insights aqui. Obrigada. Legal. Eu estava até escrevendo ali do lado para você ter uma percepção, tá? Eu tenho amigos que desenvolveram esses sistemas e eu fiz piloto para uma gama de sistemas, inclusive para o que você participou. O líder não assiste nenhum dos vídeos, nenhum executivo se dá ao trabalho sequer de assistir. O que eles fazem é receber o relatório. E aí o relatório, ele está conectado às emoções e não necessariamente às suas respostas. O que ele quer captar é a sua capacidade de dicção, o foco dele é descobrir como você reage sob pressão. Ele consegue captar isso porque a vibração da sua voz, de fato, ela mostra isso. Sim. Existe um outro sistema que, sim, ele faz o exercício de calcular se a resposta está certa ou não, mas como a gente está falando de um sistema binário, ele acaba não sendo tão valorado quanto o de percepção de reação do candidato, né? À medida que eles estão evoluindo, isso eu até escrevi para vocês ali do lado, ela é não humana, não é um sistema que apoie o fator humano, mas a explicação que eles dão, eu até posso passar depois para vocês alguns parceiros de mercado que vocês podem ver as páginas deles. A explicação é que ele quer facilitar o trabalho, que o RH já não tinha antes. O RH antes, ele só te ligava ali o teu perfil, desculpa as meninas que forem em seleção aí, mas é porque justamente é uma busca que tem se feito para entender quantas pessoas que entrevistam de fato estão procurando o candidato certo, a persona certa. Uma vez que isso virou mecânico, elas também não fazem, isso que importa é a avaliação técnica e depois o fit cultural. Então, você pode deixar as primeiras fases serem feitas via máquina, que é, para a gente, frustrante. Então, quem está entrando num processo é frustrante. Essa geração que a gente está participando é extremamente incômodo. O processo como a Carol fez para entrar na DAO é o mais humano, o mais justo possível. Você faz lá, fala para o candidato, o headhunter sempre vai te achar. Ainda vão existir as boutiques que com certeza vão querer olhar pessoa a pessoa. Só que quanto maior a indústria, menor a possibilidade, até porque a previsão é que em 3 anos a gente não tenha mais nenhuma recrutadora oficialmente. Você vai ter uma especialista em sistema que vai conseguir captar ali os perfis, mas ela não vai ser a mesma pessoa de talent de antes. Assim, dentro da área de RH, algumas áreas, de fato, já estão nascendo meio mortas, assim, para quem sai da faculdade, que é uma pena. E aí eu te escrevi uma outra coisa aqui, rapidão, desculpa, Dani, eu juro, é a última que eu falo. Quando você falou do treinamento para falar, você, de tanto fazer, memorizou, e sim, se você disser na IA que você utiliza, por exemplo, eu uso o GPT há um tempo, e eu coloquei um nome na minha, ela chama Sina. Então, às vezes eu falo com a Sina, eu vou fazer vídeo para, sei lá, Thomas Case, que eu estou agora tentando me cadastrar lá, preciso até contar isso para a Carol.
Aí ela fala assim para mim, olha, dá um minuto para mim. Aí ela vai lá no sistema, ela busca na rede e ela fala para mim, achei. A Thomas Case tem um vídeo do sistema de fulano de tal e ela vai querer entender e ela está literalmente metrificada para isso. Então, a IA, ela reconhece a próxima IA, ela fala que a prima dela está metrificada para quê? E aí ela te dá a matemática do exercício. Então, para qualquer uma empresa que vocês tentarem, testa, faz o exercício à toa agora. Fala assim, quero fazer o vídeo para fulano de tal. E aí elas vão dizer para vocês quantos minutos, o tipo de direcionador de perguntas. E se ela não souber, ela vai te falar assim, me dá o descritivo da vaga. Me dá o seu currículo. Aí ela faz esse cruzamento e ela te transfere ali uma linha de forma de resposta, e aí você falando com ela, ela tem um sistema interno, ela grava, ela fala para você se você passou segurança ou não foi, se você teve dificuldade de percepção ou não teve. Então, para isso, infelizmente, a gente está começando a aprender a fazer aquilo que a gente tinha que fazer na escola, sabe? Ter que gabaritar lendo, decorou? Perdeu a emoção, perdeu o carisma, você vai deixar o seu carisma para quando você estiver de frente a frente com o líder. Uhum. É broxante, na verdade, eu nem tenho mais vontade de me candidatar. A CIT é uma que eu não tenho mais, e outras que eu já sei que é IA, não vou. Broxante. Posso fazer uma pergunta meio absurda? Porque Bora isso, lá. assim, o começo da fala da Valéria me assustou muito. Será que só os psicopatas vão passar em entrevista? Porque, assim, se ele lê vibração, gente, é questão humana a gente se sentir, né, contra a parede. É normal isso não é uma coisa que depõe contra a gente, necessariamente. Mas para uma máquina que não é humana, entendeu? O que você acha, Valéria? Não, isso é péssimo, exatamente porque ela não está calibrada por cargo. Por exemplo, se você falasse para mim, estou participando de um processo para ser mentora numa grande organização farmacêutica. Cara, então ele espera que você tenha emoção na voz, ele espera que você tenha adrenalina, ele espera que você tenha estresse, mas ele não está calibrado por nível. Algumas empresas têm trabalhado para fazer isso, mas assim, é muito caro. Ele é caro num nível insano. Se vocês puderem dar uma olhada, existem outros artigos também, eu vou mostrar para vocês. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, existe um grande processo contra a Meta e contra, eu não vou lembrar outra empresa, que é uma multinacional bem famosa, exatamente porque elas fizeram avaliação de performance 360 dos colaboradores utilizando o mesmo sistema de recrutamento. Consequentemente, as pessoas, elas não foram muito bem. E aí você descobre que, fator 1, pessoa não consegue falar na câmera. Quantas pessoas sofrem ali? Fator 2, o cara não estava preparado, não teve nenhuma lição, não teve nada. E a empresa usou isso como um fator de julgamento. Então, existem processos grandes acontecendo também. Tá quase uma miscelânea isso, porque assim, é para ser bonito, é para ser legal, é como contratar a GUP para poder ler seu currículo, e aí ela não está metrificada também. Todos esses sistemas, uma vez não metrificado, é uma zica. É realmente muito ruim. E as pessoas passam a usar porque elas querem ser modernas, não necessariamente porque elas estão preparadas como empresas para poder utilizar isso. Elas só querem gastar aquela grana e tirar um processo da reta. Automatizei, tá ótimo. É para economizar e cortar caminho, né? Sim, sim. E é uma pena, porque assim, a gente está aqui com essa oportunidade que a Carol dá. E aí a gente aqui se troca, conversa, aprende, troca as dores, já começa a raciocinar diferente como é que eu vou lidar com essa modernidade. Mas não é todo mundo que tem esse acesso. Então, eu tenho dores no coração cada vez que alguém, quando me procura, me dá um currículo físico. Aí, às vezes, eu falo, puta, cara, manda no meu e-mail, porque não vai adiantar nada. E aí eu nem falo mais isso, porque eu sei que a pessoa é simples. Eu mesmo faço questão, então, de tirar foto, PDF, colocar lá no sistema. E aí, até falando uma questão, Elaine, você falou que o seu currículo passa com duas colunas. Ele sempre passa, ele pode passar até com 3 colunas. O ponto aqui não é a coluna, é que ele não pode estar fator imagem.
Se tiver fator imagem, não tem como a IA ler. Ela tem que estar em fator TXT, ela tem que estar escrito, senão ele não consegue captar, senão a imagem entra como um todo. Então, a foto é legal, mas ela não pode estar colada no texto, senão também ele não consegue ler. Dani? Uhum. Isso para mim, assim, de IA, de tudo que eu falei para Carol, né? Essa era a minha grande preocupação. Eu estava de aviso prévio, cancelaram o meu aviso prévio, continuo empregado na mesma empresa, como coordenadora também, só que não mais de projetos, e sim de obras. E com tudo isso, às vezes, o que me passa na cabeça não é nem de repente... Não, sim, eu falei para Carol, vou continuar atualizando, quero deixar redondinho o currículo, LinkedIn, tudo ok. Eu falei, mas será que não é mais viável, de repente, começar a estudar para um concurso público? Vai ter um mega concurso em Santos agora, Prefeitura de Santos. Sabe? TRT, TJ, tem tanta coisa. Eu falei assim, de repente, com tudo isso, com IA, com GUP, com tudo que a gente tem que se preocupar para poder passar num processo seletivo, né? São tantas coisas, a gente não vai deixar nunca de ter o nosso currículo, de ter o nosso LinkedIn sempre atualizado, sempre participando de mentorias e tudo mais. Mas eu fico pensando, né? A estabilidade maior é o concurso estatutário, nem CLT, estatutário, então... Mas é que tudo depende daquilo que você quer. Porque vamos pensar, se você for, né, concursada, você vai ter aquele teto e você não vai subir aquele teto. Né? Sobe, Carol. Sobe porque você vai fazendo cursos, pós-graduação, tudo, e você vai pontuando. Então, você vai subindo também. No estatutário, sim. No CLT, não. Tudo vai ter seus prós e contras. Vai. Então, vale aquilo que... eu conheço muitas pessoas que eram concursadas e deixaram de ser concursadas. E estão muito mais felizes não sendo. Porque existem N motivos. Mas vale você saber aquilo que você realmente quer. E outra coisa, claro que a gente vai ter várias empresas, igual a gente vê, que não vai valorizar funcionário, né? Que não valoriza o ser humano em si, vamos dizer assim, porque alguns recrutamentos, né, são terríveis, como vocês mesmos estão compartilhando, e vai acontecer igual a Elaine comentou ali, de a empresa mesmo não gostar do resultado que o sistema está dando. E, de repente, esse processo que a Valéria está falando vai começar a inverter, porque ao invés de, eles vão começar a ajustar essa tecnologia e tentar humanizar, porque quando chegar lá no final e não entrar a pessoa, né, que vai fazer uma entrega boa para o cargo, então eles vão ter que rever essa parte de contratação. Mas eu tive ótimas experiências, tive experiências também de não ser respondido e tudo mais, tive, mas eu estou olhando assim o lado bom. Existem ali recrutadores no LinkedIn que são sérios, que vão conversar com você. Como eu mostrei para vocês aqui, a minha tela, a recrutadora entrou em contato comigo, ela perguntou, posso te ligar? Ela já me ligou na hora e fez uma conversa em inglês comigo para avaliar meu inglês, para avaliar, né, meu currículo e tudo mais. E eu faço essas entrevistas, não é nem para eu ser recolocada, porque eu preciso praticar, eu preciso ver, sentir como que está o mercado também, para repassar para vocês. Então, vai existir algo automatizado que vai frustrar a gente? Vai. Mas também existe e vai continuar existindo bons recrutamentos. Então, por isso que a gente tem que saber o que quer e focar naquilo que faz sentido para a gente. Amanda. Desculpa. Não, só para complementar, até recebi uma mensagem de uma recrutadora dizendo que pegou e meu currículo tal, e tô participando de um processo seletivo que eu não sei nem qual é. Uhum. Mas que ela é uma headhunter lá do LinkedIn, ela me mandou uma mensagem no privado, né? Então, agradeci, vou aguardar, não porque,
continuo trabalhando agora, né? O meu desespero deu uma amenizada. Mas não que eu não esteja aberta a uma proposta melhor, alguma coisa assim. Sim. Mesmo porque agora também tô entrando com a minha aposentadoria, né? PCD, e que não e a PCD permite que você continue trabalhando CLT. Uhum. Então a gente vai galgando as coisas aí aos poucos. Certo. Amanda está aqui com a mãozinha levantada. Eu queria só compartilhar um pouco, pegar muito do que a Valéria disse, né? Porque olhando assim, você já vê que falta mão de obra, né? E pegando essa questão da IA, onde as pessoas estão sendo preparadas para participar e tá no nível de uma IA. Eu falo que nem ela falou, a gente tem a oportunidade de estar aqui pegando conhecimento e estamos buscando conhecimento, mas tem uma gama muito grande que não busca conhecimento. Isso é preocupante, eu também acho, porque vai chegar uma hora que não vai ter também pessoas para se candidatar nesse nível que a IA está esperando. E aí eu não vejo também como o mercado vê isso, se está preparando, porque eles deveriam, né, a partir de RH, não sei, se eles vê esse lado. Não sei se tem alguém de RH aí que possa... Empresas menores, Amanda, Carol, nem sei, posso falar? Pode, claro, fica à vontade. Empresas menores, e aí é o meu ponto de vista, tá? Sempre vão ter espaço para trabalhar e atender a quem não tem esse olhar da IA, porque essas empresas menores também não têm esse investimento para pagar. Um sistema de IA para leitura e reconhecimento do seu currículo com ATS, ele custa facilmente 1 milhão ali, tá? E bem distribuído em ativos. Não é barato, Dani, é assim... Você está falando das grandes empresas contratando um sistema que ele traz um retorno. Ele não vem sozinho, ele provavelmente vem substituindo o Salesforce, porque você consegue engatar outro tipo de ferramenta. Então, ele é mais um adendo. O RH consegue comprar esse sistema sozinho, de empresas menores, aí dá para pagar menos, dá para pagar por mês, sei lá, até 10, 15 mil. Mas um mercadinho não vai fazer. O mercado da região que vocês têm, um Sam's Club, ele vai ter isso para uma área de equipe, mas não vai ter, por exemplo, para o motorista, não vai ter para o supervisor. A fábrica, com a atuação, vai ter automação do operador, mas até para encontrar as pessoas que vão trabalhar na operação, não vai continuar sendo sistêmico, porque essas pessoas é muito dinheiro para você investir e elas não vão conseguir passar. Então, infelizmente, a parte operação, que é a básica, ela não vai sofrer tão rápido. Quem sofre, de fato, deveria ser da camada de especialistas para cima nesse primeiro momento. Então, essa é uma camada muito atingida, é uma camada que tem um sistema ali para competir com você, e aí por isso que a gente tem que sair buscando. E aí entendo eu de novo, o mercado ele olha para a gente como nós sempre vamos estar à frente e querendo buscar aquilo que a gente aprenda para trabalhar. Então, sei lá, amanhã você entra numa empresa e vão te dar um MacBook. Cara, eu não sei mexer com MacBook, mas você sabe que você vai correr atrás, né? A empresa te dá um celular, você tem um iPhone, mas a empresa te dá um smartphone. Cara, eu não sei mexer com smartphone. Você tem opção, usa o seu celular, e aí ok, ou você aprende a operar com o da empresa. Quando você troca de empresa, o sistema FAS é diferente do sistema SAP. Você também aprende. Então, o mercado, ele está forçando as pessoas, de fato, a aprenderem. E quem tem dinheiro vai investir naquele sistema grande lá, quem não tem, e aí, de novo, existem Carols na vida, graças a Deus, e aí vão ser essas Carols, e vão ser nós, que vamos começar a ajudar os próximos, que são os filhos das pessoas que a gente sabe que não tem condição nenhuma de estudar isso, que querem entrar no mercado, e que não fazem uma vaga ideia de como fazer isso, e a gente vai se dar esse trabalho, mas aí eu acho que é muito além do compartilhamento também. Porque em si, eu penso assim, essas empresas grandes que têm o dinheiro para investir, ela todo, né? De como trazer também para as pessoas ter conhecimento, entendeu? Porque muita coisa do que você falou aqui hoje eu também não sabia, e isso que eu sou uma pessoa que tento estar atualizada, entendeu? Imagine quem está mais abaixo, aí que não tem informação nenhuma, entendeu?
Eu estava numa instituição que entregou para a gente os tokens, para a gente automatizar as nossas redes e as nossas atividades. Cada um foi fazendo, e aí alguém me mandou depois um material, onde eles ranquearam cada um que resolveu aprender de fato, quantas horas despendeu de energia para poder aprender, e a gente começou a classificar quem era funcionário para continuar ou não na empresa, exatamente pelo interesse em buscar. Isso não é o correto, não é o que eu faria, não combina nem com os meus valores. Isso talvez seja mais um apoio para eu ter sido mandada embora, mas é isso. Existem as empresas que vão canibalizar o próprio mercado interno. E existem, com certeza, aquelas que vão estudar e vão te disponibilizar a ferramenta. Mas quando eu faço pesquisa de mercado e converso com outras pares de RH, eu também entendo que a maioria das minhas pares não sabem metade do que eu estou falando ainda. Mas não é porque elas não querem, é porque a demanda de atividade delas exigia um outro olhar, e no meu caso, eu estava lá 3 anos atrás vendo alguma coisa acontecendo, e tenho amigos de tecnologia que estão em RH, e a gente começa a trocar e eles vão ensinando, mas o normal eu também não estaria nem olhando para esse fator, até porque não estaria me ajudando, mas passou a me ajudar. Então, é um ponto, o mercado não está preparado ainda para toda essa IA, e aí o LinkedIn é um exemplo para a gente. Ok, não, legal, era até essa percepção que eu queria pegar contigo, que no geral mesmo o mercado em si não está preparado, né, e as pessoas não têm todas as informações. Não, mas e ninguém vai estar preparado para tudo, né? Às vezes a gente vê, né, olhando ali, a Valéria, vamos pegar o exemplo do RH. Tem gente que está há anos no RH e que não está fazendo ainda um trabalho bacana. Tem gente anos, né, num cargo que não está fazendo o próprio serviço dela de uma forma bacana. Tem gente que está lá na frente, outras não. A mesma coisa, ainda mais agora, a inteligência artificial, tem muita gente que mal sabe fazer um script, né? Não tem conhecimento para fazer um script para ela mesma dentro de um chat GPT. Então, a gente, independente de onde a gente estiver, do momento que a gente estiver, a gente vai barrar com pessoas que sabem mais, que sabem menos, que vão saber utilizar melhor a ferramenta ou que não vão saber utilizar a ferramenta. E a gente tem que estar preparada para isso. Quer complementar, Elaine? Na verdade, é mais, ainda sobre IA, mas sobre um tema um pouquinho anterior, que vocês falaram das ferramentas, né, que você perguntou. E aí, de forma bem breve, o que eu tenho feito hoje é usando o Gemini, né, eu usei o GPT por muito tempo, mas é mandar áudio para ele com acontecimentos, situações ou vitórias que eu tive no meu trabalho. Então, sexta-feira eu terminei um projeto. Aí eu digo, Gemini, hoje eu terminei o projeto XPTO com benefício ABC. Lição aprendida, tal, 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 tal. Eu coloco ali uma narrativa daquele projeto, porque ele já tem o meu currículo. E aí eu digo, é o projeto tal na empresa tal. Óbvio que o que eu estou falando é atualmente, né? A não ser que eu consiga resgatar muito para o passado, já tentei fazer esse exercício, só falta um pouco de tempo. Mas ali ele fica com todo o meu registro, e aí quando eu peço para ele atualizar meu currículo, ele faz levando em consideração esse registro. Né? Então, se eu fiz 15 registros, eu pego, olha, atualiza meu currículo e coloca os registros que eu te falei, mas elege aqueles que mais têm a ver ou com as palavras-chave, que ele já também tem, porque eu coloquei nele, ou que mais tem a ver com o que o mercado está pedindo hoje em dia. E aí ele ajusta. Eu só não consigo usufruir 100% porque o layout do meu currículo é de 2 colunas, né? E aí, quando ele gera esse Word para mim, fica bizarro. Então, eu peço para ele simplesmente me dar um texto na tela mesmo, ali na nossa timeline, e eu vou copiando e colando para o meu currículo. Achei essa, assim, uma saída bacana para ter um registro daquilo que a gente precisa colocar de mais relevante, como a Carol mostrou aí. Então, para a gente também não se prolongar muito, né? Então, vou pegar aqui, eu listei assim, 5 coisas que a gente tem que prestar atenção no nosso currículo. Primeiro, vamos repassar aqui tudo que a gente falou, né? A gente tem que estar num formato
que a inteligência artificial consiga ler, né? Então, imagem, dependendo da forma, assim, a tabela, ele lê, mas dependendo da forma que tiver muita tabela, muita coisa, muita informação, dependendo de... quando ele vai traduzir para texto, se ele não conseguir organizar aquilo, ele vai perder todo o contexto. Então, vale tomar esse tipo de cuidado. Outra coisa, né? Palavras da vaga não são as suas palavras. Então, o que eu sugiro? Tenta pegar 3, 5 oportunidades que fazem sentido com o que você está buscando, dá uma lida na descrição, repara em quais palavras que está se repetindo nessas oportunidades. Nomes de ferramenta, metodologias, tipo de cargo, competências, porque essas vão ser as palavras que precisam aparecer dentro do seu currículo, com a mesma grafia, né, que é utilizada dentro da vaga. Então, se a vaga disser gestão de stakeholders, o seu currículo, se o seu currículo estiver falando relacionamento com áreas, então, para você, pode ser a mesma coisa, mas para o recrutador, para a máquina, para a inteligência artificial, pode não ser. Então, por isso que vale ver as palavras que eles estão utilizando e traduzir o seu currículo com essas palavras. E, claro, existem formas também que algumas empresas chamam de BP, o outro chama de business partner, o outro chama de outra palavra. Quando existe palavras, né, que são idênticas, que são utilizadas pelo mercado, que sejam mais de uma, tenta colocar na descrição de uma forma e depois ali, na parte de experiência profissional, de a outra palavra utilizada. Porque aí essas palavras começam a se repetir lá dentro do currículo e você começa a aparecer no ranking. Pode falar, Dani. Como, por exemplo, a palavra hands-on, né? Mão na massa. Para mim apareceu muito, aí eu comecei a colocar hands-on. Sério? Então, tá vendo? Às vezes a gente fica lá, não, meu currículo tem que estar lindo, porque eu escrevi um texto maravilhoso. Gente, não se apega a texto, a gente tem que ver como que o mercado está falando, né? Está chamando as oportunidades que a gente está buscando. Uma ideia é pedir para a IA fazer essas alterações também para a gente, né? Conforme a linguagem do mercado. Acho que facilita e depois a gente faz um bate com as oportunidades que a gente achar que tem a ver. Né? Eu acho que vale você pegar umas 5 vagas que fazem sentido para você falar assim, nossa, eu me encaixo. Aí você pega dessas vagas, tira o que não faz sentido para você. Por exemplo, tá falando que você precisa conhecer ou SAP, Photoshop, não sei, mas você não conhece. Então, você pega lá a descrição da vaga, tira o que você não sabe, coloca tudo no GPT, na inteligência artificial que você utiliza, e fala quais são as palavras que mais se repetem dentro dessas 5 oportunidades. E aí ela vai listar essas palavras, e aí você pega para a inteligência artificial e fala assim, olha, eu quero colocar essas palavras no meu currículo. Então, ela vai ajustar usando essas palavras, e aí você vai ter um currículo que vai ficar mais otimizado para aparecer dentro do ranking, né, nos primeiros ali do ranking. Outra coisa muito importante é que o seu currículo e o seu LinkedIn, eles precisam contar a mesma história. Porque muita gente, até mesmo nos sistemas de triagem, eles cruzam, né? Até mesmo os recrutadores, eles vão cruzar o que está escrito no LinkedIn e no seu currículo. Se o cargo e o período, os resultados, se não está batendo, isso vai gerar dúvidas. Então, né, tenta manter as duas coisas alinhadas, porque se, né, surgir alguma dúvida, dependendo da dúvida, pode tirar até sua credibilidade na hora, né, de agendar uma entrevista. E cada um tem sua crença, mas eu não acredito em ajustar o currículo vaga por vaga. Porque, para mim, se você fizer isso, primeiro que você vai ficar doida. Não é sustentável você reescrever seu currículo umas 50 vezes, né, para mandar para 50 vagas diferentes. O que eu acredito que funciona é você ter clareza, né, o que você quer,
pesquisar as oportunidades que realmente fazem sentido, né, para esse objetivo e ter um currículo que descreva todo o seu potencial com números, com resultados, tudo quantificado. Porque um currículo assim, ele não precisa se adaptar à vaga, porque ele é forte o suficiente para fazer as vagas certas te encontrarem. Né? Para você, até para a gente aprender a não ficar se moldando para as vagas, né? Mais para a vaga certa encontrar você. E até relembrando ali a analogia que eu fiz, né? Para não depender, né, só da sorte, daquele sorteio para o alto, para o seu currículo ser buscado. Porque também não vai bastar, né, entrar ali, seu currículo está ali na caixa certa para ser encontrado, mas montar um currículo para que esse currículo seja escolhido entre milhares de currículos. E tudo que estiver no currículo, como eu disse, tem que estar ali no LinkedIn também para fazer sentido. Então, gente, só para pegar tudo que a gente conversou hoje, eu quero dizer que sempre existem dois caminhos. De você tentar ajustar seu currículo, seu LinkedIn sozinho, e aí testando por tentativa e erro. Só que isso também pode levar meses, porque foi o que aconteceu comigo antes de entender toda essa lógica. Ou você pode ter um acompanhamento para fazer isso com uma direção clara, com alguém revisando o que você escreve, te chamando para prestar contas do que combinou para fazer, né? Porque não tem certo ou errado. Mas se você já se sentiu sozinha, né, e que isso não anda, vale prestar atenção no que eu vou mostrar agora para vocês. Para quem ainda não conhece, tem algumas que já estão participando aqui, eu vou apresentar para vocês a comunidade Impulso de Carreira, que é o mesmo método que eu uso na minha mentoria, que é o método Carreira Inegociável, porque tem coisa na vida que a gente não negocia, que uma delas é a nossa carreira, que eu faço um acompanhamento contínuo, só que ao invés de ser individual, essa proposta é em grupo. E aí, como que ele funciona? Todo mês a gente tem 2 encontros temáticos, com um tema que é definido a partir do que as próprias participantes necessitam, e a gente também tem 2 hot seats por mês, onde a gente pega o que está acontecendo no seu cenário atual e aprofunda individualmente dentro desses encontros. E aí também tudo acontece ao vivo no Google Meet, mas agora eu aprendi que tem que ser fechado, e depois fica disponível para você rever quando você tiver, né, quando você quiser. E a gente também tem um grupo de WhatsApp exclusivo só para quem participa da Impulso de Carreira. E aí, assim que você entra, você vai receber um formulário para eu entender mais a fundo o seu cenário, e eu vou entregar para você um plano de ação individual por escrito. E dali em diante, você segue esse plano já com reforços tanto no grupo quanto no hot seat. E antes de eu falar o valor, eu vou falar para vocês pensarem. Quanto vale para você ter seu currículo e o seu LinkedIn prontos para qualquer cenário? Seja para a próxima promoção, seja para uma oportunidade melhor no mercado, ou seja com um corte de quadro que você nem escolheu. E quanto tempo você já perdeu tentando ajustar isso sozinho? Então, para quem está aqui na live, o valor da Impulso Carreira é R$ 797 à vista no Pix, mas para quem está aqui comigo, ao vivo, eu vou liberar um cupom de desconto de R$ 100 de desconto, que vai passar a ser R$ 697. Em parcelado fica 12 vezes de R$ 72,09. E aí eu vou compartilhar o link aqui, o cupom, e depois eu compartilho lá no grupo também. Ô Carol, preciso sair, porque eu tenho que fazer a minha reabilitação. Sem problema, Dani. O personal chegou, tá bom? Tá bom, beijo. Até mais. Beijo, obrigada, viu? Até mais.
Vou deixar aqui no chat, então. Mas aí esse desconto fica válido até amanhã, às 19 horas. E aí, depois disso, eu vou tirar ele do ar. E aí, eu vou deixar até aquele pensamento que você pode estar aí, né? Ah, mas eu preciso pensar, será que eu consigo agora? E eu pergunto, né? Será que é só realmente uma questão financeira que está te impedindo de decidir agora? Porque se for só o financeiro, ó, 72 por mês é menos que uma pizza. Então, se você tem o interesse de conhecer um pouco mais, vocês podem me chamar ali no direct, que eu passo ali para vocês todas as informações. E vamos lá para quem pegou e participou ali do sorteio, eu vou sortear uma sessão de Hot City. Eu vou compartilhar aqui com você. Vou abrir o site aqui do sorteador. Eu vou compartilhar a telinha com vocês para ver quem ganhou a sessão. Vou compartilhar a tela inteira. Sou eu que estou compartilhando agora. Compartilhou. Tá todo mundo vendo? Vocês podem só falar sim, só para eu não estou vendo vocês? Sim. Sim. Beleza. Então vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui do número 2 até o número 14. Então eu vou colocar aqui do 1 até o 14. Opções do sorteio. Não seja opção nenhuma. Calma, o número não foi. Opa, calma aí. Foi. E quem foi? Número 2. Patrícia Lima dos Santos. A Paty está aí? Oi, Carol, tô sim. Eba! Então, eu te chamo amanhã, pode ser? E aí a gente combina? Parabéns. Pode, obrigada, Carol. Obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz que você ganhou, Patrícia. Feliz em ficar com você. Então, só para reforçar, né, antes de encerrar, o cupom que eu compartilhei ali no chat para vocês fica disponível até amanhã às 19 horas. Essa live também vai ficar gravada, só que com certeza eu vou editar ela, tá? Antes de disponibilizar lá no YouTube também. E aí eu compartilho no feed para vocês, né, lá no grupo. E também vou compartilhar no Instagram, compartilho nas outras plataformas para quem quiser reassistir e pegar todas essas informações junto com a gente. E também eu vou convidar vocês para colaborar com o meu trabalho. Então, se vocês puderem me seguir tanto no YouTube como no Instagram, que é Caroline Domanowski no YouTube e Carol Domanowski no Instagram, eu agradeço, porque vocês irem lá, me seguir, me curtir, porque isso também é um termômetro para o meu trabalho, mostra que vocês estão gostando do meu conteúdo e me ajuda também a trazer cada vez mais informações novas para vocês, tá bom? Então, obrigado por ter ficado aqui comigo. E não se esqueçam que a gente já tem marcada a próxima live, que vai ser no dia 5 de agosto, que todos os temas das lives foram escolhidos por vocês, que vocês preencheram, né? Para quem está mais tempo aqui no grupo, mandei um formulário. Então, os temas das lives foram todos escolhidos pela mulherada do grupo. E o próximo tema é do operacional ao estratégico, rumo à liderança, que às vezes, a gente chega no momento da nossa carreira que a gente vira um bombril, a gente fica mais mão na massa, só que para a gente crescer, para a gente ser coordenadora, para ser gestora, a gente precisa ser mais estratégico. Então, largar o operacional, começar a delegar mais e, né, ser mais estratégico para ajudar a empresa a crescer. Então, muito obrigada a todos vocês, tá? Desculpa qualquer coisa, tá? Ô, Carol. Oi. Tira um print nosso, mulher. Quero pôr no meu LinkedIn. Vou pegar aqui. Vamos abrir a câmera então, mulherada. Quem pode abrir a câmera aí para a gente tirar um print?
É isso, então. Eu mando lá no grupo. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.